plataformas de games percorreram um longo caminho até alcançar os gráficos realistas e experiências elaboradas que a gente vê hoje em dia. É por isso que nesse episódio do PG Games a gente vai relembrar os principais momentos dessa evolução ao longo das décadas, passando por arcades e computadores e chegando em consoles e celulares. Tudo começou em 1958, quando o Tennis for Two foi criado por William Higginbotham em um laboratório militar de Nova York. Esse é considerado o primeiro game da história e basicamente era um enorme computador que simulava uma partida de tênis. As raquetes eram representadas por duas barras verticais, enquanto a bola era um ponto luminoso na tela. Bem simples. A falta de documentação não deixa muito claro qual foi o primeiro game do mundo, mas algo que está claro é que eles nasceram nos computadores, já que esse tipo de tecnologia era muito estudado e estava em constante evolução na década de 50. Não demorou muito para que essa tecnologia também chegasse às televisões. Em 1966, Ralph Baer começou a trabalhar no protótipo que um dia seria o Magnavox Odyssey, o primeiro console de videogame do mundo. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse aparelho que revolucionou o mercado, saiba que tem um episódio do PG Games todinho sobre ele. Muita coisa aconteceu na década de 1970. Foi durante ela que o mercado de games começou a prosperar de verdade. Fundada em 1972, a Atari foi uma das pioneiras no mercado. O primeiro sucesso da empresa foi Pong, jogo de arcade que, inclusive, é considerado um clone do game de tênis do Magnavox Odyssey. Em 1977 foi lançado o icônico console Atari 2600, também conhecido como Video Computer System. O aparelho foi um sucesso comercial e foi o brinquedo favorito de muitas crianças que jogavam Pac-Man, Pitfall, Asteroids e muitos outros clássicos do videogame. Também foi na década de 70 que os arcades, os famosos fliperamas, começaram a surgir. O Galaxy Game é considerado o primeiro de todos, mas títulos como Computer Space e o próprio Pong também marcaram essa nova fase. Mais tarde surgiram clássicos como Donkey Kong e Pac-Man, até chegar nos jogos de luta como Street Fighter e Mortal Kombat. Os arcades foram fundamentais para a popularização dos videogames ao redor do mundo. Primeiro porque era divertido marcar um encontro de amigos em um fliperama, e segundo porque nem todo mundo tinha uma grana para investir em um computador ou em um console. Chegando na década de 1980, temos a inauguração da divisão de jogos da Nintendo, um assunto que também a gente já comentou com mais detalhes em outro episódio do PG Games. A empresa se tornou uma das principais concorrentes do mercado com o lançamento de consoles nostálgicos, como o Nintendinho e o Super Nintendo, e de franquias históricas como Super Mario Bros. E Zelda. A Sega também entrou na competição com o seu Master System e eventualmente trouxe o mascote Sonic para competir com o Mario. Ainda na década de 80, o mercado de videogames presenciou o lançamento do primeiro jogo de 3 dimensões da história. Em Mercenary, o jogador explora um mundo aberto que usa renderizações de gráficos vetoriais para criar seus ambientes. Outros games que inauguraram os gráficos 3D foram Star Fox, da Nintendo, e Virtual Racing, da Sega. Pulando para o começo da década de 1990, os jogos continuaram evoluindo nos consoles e computadores, com gráficos cada vez mais elaborados e coloridos. Nessa era, os games pixelados estavam no seu auge, com sucessos como Super Mario World, Sonic the Hedgehog, Donkey Kong Country e muitos outros. Nos anos seguintes, a Nintendo e a Sega lançaram novos consoles que encabeçaram a evolução dos gráficos 3D. E foi em 1994 que a Sony decidiu entrar para o mercado de videogames com o lançamento do PlayStation 1. Tudo isso proporcionou o lançamento de clássicos como Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Tomb Raider, Resident Evil e muitos outros. Os games de computador sempre estiveram um passo à frente no quesito tecnologia, porque as máquinas estavam em constante evolução, mas os consoles e videogames portáteis não paravam de chegar. Nessa altura do campeonato, estúdios como Ubisoft, Blizzard, Konami, Activision e Rockstar também estavam prosperando. E foi em 2001 que a Microsoft entrou para o mercado de games com o primeiro Xbox, lançando sucessos como Halo e Fable. Ainda nos anos 2000, a gente viu o nascimento de mais franquias icônicas como Splinter Cell, Prince of Persia e Beyond Good and Evil, todos sucessos da Ubisoft. E além de tudo isso, os videogames também dominaram o mercado de celulares. Lembra do jogo da cobrinha? Esse foi um dos primeiros jogos mobile e existiu em uma época em que os games já vinham gravados no telefone. As experiências foram evoluindo de acordo com o avanço tecnológico dos celulares.
Os anos 2000 trouxeram a era do smartphone, proporcionando jogos mais elaborados e dinâmicos que fossem além da simples jogatina de quebra-cabeça. Hoje em dia, a gente sabe muito bem qual é o poder gráfico dos consoles e dos computadores, bem como dos telefones mais modernos. Nos últimos anos, o smartphone tem sido a plataforma de jogo favorita dos brasileiros. De acordo com a pesquisa Game Brasil, mais de 48% da população prefere jogar no celular. Isso porque, levando em consideração toda a condição econômica do nosso país, os consoles e computadores ainda são um produto caro para os consumidores. É por isso que o mercado mobile de games é o mais acessível de todos e é capaz de oferecer experiências tão completas quanto aquelas que a gente vê em outras plataformas. Bom, esse foi apenas um breve resumo de como os games evoluíram ao longo dos anos. Agora eu quero saber qual que é a sua plataforma favorita. Você prefere jogar no celular, no console ou no computador? Tem um videogame favorito? Conta pra gente nos comentários. Um beijo e até mais!